O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bom? E cá estamos nós em mais um episódio de debate aqui do Ciência Suja, os nossos mesacasts. E como vocês estão vendo, acho que desde esse ano a gente está fazendo ele também em vídeo. Então você pode acompanhar tanto aí nas suas plataformas de áudio, né, nos podcasts mesmo, como se quiserem no YouTube. E depois nas redes sociais a gente vai colocando cortes e tudo mais para vocês verem o que a gente debateu aqui, né? E bom, a gente está muito feliz de falar que a gente está de novo com o apoio, né, com essa orientação, essa consultoria da ACT Promoção da Saúde para nossos episódios que a gente vai fazer aqui de debate. A gente vai ter mais alguns episódios com eles e a gente está em 2024 estreando essa parceria, porque essa é uma parceria que já tem alguns anos, felizmente, falando sobre a Lei Antifumo, uma lei que já tem agora 15 anos, né? E que era uma lei de São Paulo que acabou se expandindo para o Brasil e que trouxe muitos debates interessantes da gente poder colocar aqui hoje, né? E só para quem não conhece, gente, a ACT ela é uma ONG, chama ACT Promoção da Saúde, e ela é uma organização não governamental, ONG, claro, que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, da alimentação saudável, do álcool e também das atividades físicas. A gente vai ter mais alguns episódios, como eu falei, então fiquem de olho aí no nosso feed. Bom, e eu falei, né? O nosso tema aqui é a Lei Antifumo de São Paulo. Em 2024 agora, também falei já, ela completa 15 anos. Ela veio de um projeto do José Serra, que entrou em vigor em 2009, né? E ela foi a primeira a proibir derivados de tabaco e de outros fumígenos em ambientes internos e coletivos, sem exceção, num estado todo, né? Então não tinha fumódromo fechado no trabalho, não tinha fumódromo em balada, não tinha barco, espaço indoor para fumar, né? Hoje em dia isso está muito dentro da gente, mas naquela época foi uma baita de uma mudança, chamou muita atenção. E essa lei, ela traz duas coisas muito interessantes para a gente pensar com o olhar de hoje, de agora, né? A primeira é que ela fez um strike mesmo. Ela fez outros estados embarcarem nessa onda, até que em 2011 teve uma lei federal para todo o Brasil que foi feita nesse mesmo sentido, né? E tudo bem, né? A lei federal ela foi regulamentada só em 2014, mas ela é um marco positivo ainda assim, né? E é uma lei que pegou e contribuiu, acima de tudo, para a redução do consumo de cigarro no Brasil. E a gente vai falar um pouco disso, né? Mas a segunda coisa que eu também acho legal a gente discutir, porque tem muito a ver com o cerne do nosso podcast aqui do Ciência Suja, é que ela é meio um baita exemplo de como a indústria do tabaco tenta sabotar regulamentações com argumentos que fingem ser técnicos, mas na verdade eles não têm nada de ciência. Então, assim, principalmente antes dessa lei ser sancionada, para vocês terem ideia, esse pessoal acionou todos os contatinhos deles, os políticos e todos os outros, para alegar, por exemplo, que fumo passivo não causava problema de saúde. Então não tinha para que você proibir, né, o cigarro indoor. Sendo que a gente sabe, sendo muito generoso, desde a década de 90, que o fumo passivo causa danos, né? E a indústria também falou uma coisa que eu acho muito curiosa, que ela falava que, além de ser uma afronta à liberdade das pessoas, que ia ser um desastre para a economia. Os bares iam fechar, as baladas iam ruir, esse estado de caos generalizado que passa, né? Que se tenta passar essa ideia de pânico. Só que nada disso aconteceu, né, gente? O que aconteceu, na verdade, é que esses ambientes se tornaram até mais amigáveis às pessoas e existem evidências de que as receitas até aumentaram, né? Tem ciência mostrando isso. Teve um relatório da CT, a nossa parceira aqui, de um tempinho atrás já, que trouxe estudos, eu vou até pegar aqui, gente, para não me enganar, de Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Escócia, África do Sul, Uruguai, Argentina, Irlanda, Noruega e Inglaterra, eu estou pegando só alguns, mostrando que as receitas subiam ou, na pior das hipóteses, elas não pioravam. Não afetou a economia. Essa é um pouco a conclusão, apesar de todo o pânico que se tentou se colocar, né? Então, nesse MesaCast, a gente vai voltar um pouco no tempo para, primeiro, trazer as conquistas que vieram com essa lei antifumo e também para discutir um pouco sobre essa estrutura do discurso da indústria do tabaco, né? E porque ela segue a mesma, mas agora voltada para umas coisinhas um pouco diferentes, né? A gente atualmente tem visto até simpósio de cigarro eletrônico convidando jornalista para minimizar danos desse produto e dizer que a manutenção da proibição da Anvisa, né, que recentemente mandou de novo falar que os dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos, que não, você não pode, né? Isso não pode. E estão falando, né? Esse pessoal está falando que isso é um absurdo. Então,
tá se tentando de novo entrar com esse argumento. Mas enfim, eu já falei bastante aqui e na verdade eu sou a pessoa que menos entende desse assunto aqui hoje. Então eu vou trazer aqui para conversa as duas pessoas que realmente manjam do tema. Vou começar pela Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Theo? Prazer estar aqui. Legal. A Mônica é a Mônica Andrés, gente. Ela é a diretora-presidente da CT, ela é psicóloga de formação e ela é fellow no Global Tobacco Control Leadership Program da Johns Hopkins University. Desculpa meu inglês, gente. Mas ou seja, uma craque do assunto, tem lidado com esse tema há muito tempo. Inclusive, acho que a história da CT se mistura um pouco com essa lei, né, Mônica? Sim, acho que essa lei foi um marco, né, na história da CT, porque a gente, na verdade, acompanhou desde o início, né? Acho que desde a proposta da lei até todo o encaminhamento dela, a discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, até a sua implementação. E depois o seu monitoramento também. Verdade. Então a gente acompanha até hoje e por isso acho que se confunde sim um pouco dessa história com a história da CT que tinha sido recentemente criada. Perfeito, perfeito. Bom, e outra professora que acompanha desde essa época também essa história, né, e tem sido uma grande combatente de linha de frente aí também contra o tabagismo, é a doutora Jaqueline Schultz, que é uma professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Ela é diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR e ela é membro do comitê da World Heart Federation, desculpa o inglês de novo, e de controle do tabagismo. Tudo bom, doutora Jaqueline? Como você está? Eu tô bem, é um prazer estar com você, estar com a Mônica e falar desse assunto que é a nossa vida, né, Mônica? Legal. Bom, a doutora Jaqueline vai até poder falar um pouco de técnicas que ela tem estudado para tentar ajudar essas pessoas a pararem de fumar também. Acho que a gente vai ter um espacinho para isso, né? Mas, bom, gente, eu queria começar voltando até para antes de 2009, né? E eu posso dizer assim, eu particularmente não sou nem um pouco fã do Maluf, mas em 95, quando ele era prefeito de São Paulo, ele foi pro Roda Viva, né? E lá dava para ver os jornalistas arremessando argumentos que eram bem da indústria mesmo, da indústria do tabaco, contra ele, e ele se saindo muito bem, porque realmente, embora eu não goste nada dele, ele tem uma capacidade de argumentação muito, muito boa, assim, né? Então eu vou pedir agora pra gente ouvir um trecho dessa entrevista. Caso, nunca fumei. No entanto, eu acho que é absolutamente um direito de outras pessoas. Eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Agora, por que num restaurante eu não posso ter a mesma coisa? O restaurante não é culto religioso. Você não é tem direito a fumar. As situações são o fim das Você tem direito a fumar e não é proibido fumar. O que nós estamos pedindo é que não se fume nos restaurantes. O direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que? A legislação, desde que ela é lei, ela não é arbitrária. Porque é assim em Nova York, é assim em 50 cidades da Califórnia, é assim em mais de uma centena de cidades americanas, e daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Essa questão é relevante. Nós estamos vivendo uma cidade com problemas terríveis, enormes. Problemas de trânsito, problemas de saúde, mas isso é um educação. O que é isso? Não? Nós estamos discutindo isso porque, quer dizer, isso é importante. Se a pessoa quer fumar ou não quer fumar. Quer dizer, eu acho que estamos discutindo isso porque vocês estão perguntando. Não, eu acho que eu não me nego a responder nenhuma pergunta. Eu acho que a questão tem um programa sem censura. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo? Proibir, sabe? Quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal. Deixa a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, o que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança. Eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando. Eu acho que salva a tua vida. Bom, tá aí o trecho, gente. E, Mônica, eu não estou dizendo aqui que os jornalistas eles eram comprados, nada disso, de verdade. Mas o que eu quero dizer é que esse papo anti-regulamentação, ele era e é, ainda hoje, né, vendido fortemente pela indústria. E eu queria ouvir um pouco de você, como é que era esse momento e como é que foi possível aprovar uma lei antifumo em 2009, pouco mais de 10 anos, na verdade, depois desse Roda Viva aí, que a gente vê como é que era o clima, né? Sim. Eu acho que, na verdade, isso reflete também um pouco como era normalizado, né, o uso do cigarro. Quer dizer, então as pessoas achavam, né, normal você fumar em qualquer lugar e não tinham ainda, acho que, tanta conscientização também sobre os riscos associados ao consumo e à exposição passiva à fumaça de cigarro. Então, acho que isso também foi, de certa forma, construído pela indústria, né, quer dizer, algo
algo que muitas vezes assim se demorou para se ter acesso à informação de que de fato, né, não só causava mal à saúde do usuário, mas também à saúde da pessoa que estava naquele ambiente, né? Quer dizer, então isso demorou um pouco para vir a público e para ser disseminado, porque obviamente também nós tivemos aí por parte da indústria sempre um contraponto, né? Uma tentativa de minimizar um pouco, né? De dizer que talvez não fosse assim, esses estudos não comprovassem de fato que aquilo fazia mal, buscando soluções alternativas. Eu me lembro que teve uma época, não sei se você lembra disso, Jaque, que eles criaram uma campanha, porque já começou a haver essa percepção de que o fumo passivo causava problemas de saúde também às pessoas que estavam naquele ambiente, e eles criaram então uma campanha que era chamada Convivendo em Harmonia, algo assim, Convivência em Harmonia. Então, que dizia que, então vamos criar espaços específicos para os fumantes e outros para os não fumantes. Então, você separa, talvez algumas pessoas, né, que sejam mais da minha idade, por exemplo, ou mais velhas um pouco, lembrem disso, que nos restaurantes tinham, né, uma plaquinha, área de fumantes e área de não fumantes. E muitas vezes não tinha separação nenhuma, era só uma plantinha que demarcava ali a separação de áreas. E, obviamente, isso não funcionava, né? Quer dizer, a fumaça não vai respeitar a placa. E aí a gente tinha essa percepção, né, de que então, talvez se a gente tiver uma solução intermediária, a gente resolve esse problema. E até que você consiga provar que a coisa não funciona assim, né? Quer dizer, é um risco real para a saúde das pessoas que estão expostas. A fumaça não vai respeitar a placa, né? Quer dizer, ela vai acabar contaminando todo aquele ambiente. Então, isso demora um pouco, né? E aí eu acho que foi se criando, à medida em que essas evidências vão vindo à tona e vai sendo inegável, né? Que você tenha que reconhecer esse efeito, aí você começa a criar mais condições para mudar, né, e poder implementar uma nova regulamentação, né? E claro que aí pesa também a participação das sociedades médicas, né, da sociedade civil, a vontade política de quem está ali naquele momento para conseguir conduzir, né, uma proposta de lei, por exemplo, uma mudança nesse sentido. Então, mas eu acho que isso tudo vem sendo construído há tempos, né? É algo que não é imediato, de fato, né? Eu acho que até falando naquela época, o Maluf era prefeito e nós estávamos fazendo uma pesquisa em parceria com a CETESB, medindo o monóxido de carbono em floristas da doutora Arnaldo, fumantes e não fumantes, e também medindo a mesma coisa do monóxido de carbono do ar expirado em Atibaia, que é uma cidade que na época a CETESB colocava referência a ouro em termos de dispersão de poluentes. E o estudo concluiu que o que importava, na verdade, para o monóxido de carbono, para a poluição interna do indivíduo, era se ele era fumante ou não. O fato dele estar na doutora Arnaldo não impactava em nada. O tabagismo era o maior poluente do individual. E o próprio prefeito, Paulo Maluf, ele disseminou essa informação em várias manchetes de jornal. O pulmão do fumante é 10 vezes mais poluído que o não fumante, morando aqui, morando em Atibaia. E eu acho que o uso dessas informações locais, a ciência nesse sentido de você construir uma base sólida de informações como essa, são, na verdade, o passaporte para que o indivíduo mude a sua perspectiva. Isso aconteceu também quando houve a implementação da lei antifumo já no estado de São Paulo, anos depois, mas as pessoas já sabiam, e eu fui parar eu até mencionei aqui já anteriormente, eu e o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que é psiquiatra da Unifesp, ele também trabalhava, ele fez experiência, fez pesquisa com garçons na época, e eu com esses floristas em São Paulo, fumantes em Atibaia, nós fomos parar nos arquivos da indústria do tabaco. Estava lá a Madeleine Lasco, que é jornalista e investigativa na época, escreveu um livro, ela descobriu que eu e o Ronaldo estávamos sendo monitorados pela indústria e devo estar até hoje. Beleza, estamos aí na luta. Não, e isso é muito legal que você toca nisso, né, Jaqueline? Porque, assim, também é quase que uma... Você vê que é uma tentativa de mexer com a opinião pública, né? Então, quando você fala assim, mas não vai afetar ninguém, você esquece, muitas vezes, do próprio garçom. Você esquece do funcionário que não pode deixar ali. Então, você tinha várias questões que eram usadas, mas que efetivamente não consideravam os dados, não consideravam a ciência, não consideravam as pessoas, porque tinha a pessoa ali, elas só estavam mais invisibilizadas, né? Exatamente. Então, ou mesmo essa coisa do não respeitar a placa, né? A do avião eu acho impressionante, né? Tinha a área do avião era um absurdo, né? É interessante que a Folha de São Paulo tem ainda até hoje aquela segunda parte da Folha, opinião, né? Isso, um a favor e um contra. Eu me lembro que eu fiz o artigo
a favor da proibição de fumar no avião. Eu fico pensando, quem que escreveu contra, né? O que ele usou de argumento, né? Porque é tão evidente. Então, quando você fala em ciência suja, não tem nada que termina com a ciência suja, que é a evidência robusta. Porque você não tem como negar de fato, o fato, né? A verdade em si. Então, para a ciência suja, a gente tem o corpo de evidência robusta que a boa ciência produz e acaba indo pro buraco. Mas a indústria, ela é expert nisso. E já emendo outra situação. O cigarro eletrônico veio com essa picha de, esse aqui pode, que esse aqui. Ele está no mesmo caminho com os poluentes. Tanto no fumo de segunda mão, que é aquele que você inala quando o cara vaporizou aqui. Por isso que a lei antifumo é abrangente a esses produtos também. Incluído. E o de terceira mão, que é o que cai. Quando você fez o vapor ou fez a fumaça, vai ter o sedimento que vai abaixar. Inclusive, essas partículas que o aerossol deixa, são partículas ultrafinas, que a capacidade de você mexeu aqui, levantou isso, se aspirou, elas chegam nas profundezas dos seus alvéolos, sua membrana pulmonar, causando uma inflamação e risco cardiovascular muito maior. Então, esse lero-lero de redução de danos é redução de dano não sei a quê, porque, pelo contrário, acho que o produto, se você me disser aqui que você acha pior, eu acho que até que ele foi aperfeiçoado pelo mal. Pelo grande poder de dependência e rapidez que ele produz, e de você anular efeitos outros que eram desagradáveis do cigarro, como o cheiro. Não incomoda ninguém, a pessoa não está nem sentindo nada, então aquela falsa ideia de segurança, né? Eu acho que isso é terrível. E mesmo nele, você tem falado, né, Jaqueline, só para fechar isso, que tem algumas evidências já surgindo de fumo passivo com os dispositivos eletrônicos, né? Sim, já existem vários. Inclusive, eu estou escrevendo até um artigo para uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de tabagismo, poluição e doença aterosclerótica, que é infarto e AVC. Então, a poluição como um todo é um grande fator. Mas nos ambientes internos, a poluição tabágica era o grande fator e hoje as políticas públicas tiraram o cigarro desse cenário. Por isso que o indivíduo em casa, não tem nenhuma lei falando que em casa você não pode fumar, mas é o bom senso, né? É o conhecimento que isso produziu que faz com que as pessoas não fumem dentro de casa, vão fumar na externa exatamente para proteger os seus dessa situação. E o cigarro eletrônico tem a mesma condição. Então, jamais fique ao lado, quem é fumante de eletrônico, fume fora, como o indivíduo que fuma também. Jamais num ambiente fechado, porque ele está contaminando e está contaminando as pessoas que ele ama, né? Com cheirinho bom ou sem cheirinho bom, Com cheirinho bom ou sem cheirinho bom, tá ruim. Mas, de qualquer forma, eu vejo que vai ser um trabalho, novamente, né? De conscientizar as pessoas acerca disso. Porque a indústria também fez um trabalho no sentido de tentar dissociar, né, o cigarro eletrônico, o tabaco aquecido, do cigarro convencional. Como se fosse um produto mais seguro, menos nocivo, etc. E agora a gente tem que ter, de novo, né, um trabalho muito intenso no sentido de criar essa conscientização e mostrar que esse produto não só também faz muito mal àquele que consome, mas aos outros, né, que estão ao seu lado, porque a impressão que dá é que eles estão pegando toda uma nova geração um pouco iludida com isso, né? Achando que não, que é menos nocivo, que não tem problema, ou que é um produto diferente, e por ser diferente talvez não tenha os mesmos riscos, mas a gente está vendo agora pelas evidências todas que é bastante danoso também. Né? Perfeito. E que tem uma ideia de ser voltado para um público específico, é um público muito suscetível, né? Que são os jovens. Embora isso não seja, nunca vai ser admitido. As evidências todas se apontam por aí, né? Existem diferentes coisas, gente. Para quem quiser, a gente tem inclusive um episódio da primeira temporada, chama Cigarro Pai do Negacionismo Moderno, que a gente coloca isso, né? Tem mais de 1000 sabores diferentes, sabor de tutti-frutti, sabores de ursinhos, né? Do tamanho de um pendrive. Algodão doce. Para quem se dirige, um produto fumígeno que é com sabor de algodão doce, né? Obviamente é para uma criança, adolescente. E que às vezes são confundidos com outras peças até da coisa da escola mesmo, né? É difícil de ser confundido. Então, tem muitas coisas... Formas, né? Formatos de pendrive, de caneta. E acho que é curioso nesse sentido também, porque desde, assim, nesse episódio que eu falei, gente, a gente mostra, no caso, que assim, não é uma estratégia tão nova. Com a época do cigarro light, isso já era feito também. Então, o cigarro light, ele surge como uma alternativa para tentar diminuir, né, essa pecha de que faz mal. Então, então agora a gente tem um filtro melhor, mais turbinado. Quando as evidências mostravam que, às vezes, a pessoa cortava o filtro, ou mesmo não tinha tanta diferença, ou até apertava o filtro e fumava mais. Então, assim, é importante saber que
vamos dizer que essa estratégia ela é usada há muito tempo, esse discurso é feito há muito tempo, ele não é novo em si, mas ele é eficaz no sentido de ficar tentando adiar a regulamentação, ficar mantendo esse tipo de situação. E criar dúvida, né? E criar dúvida, que é uma coisa que é muito forte mesmo. Mas, bom, gente, aí a gente tem a lei ali, ela vai, 2009, passa. Eu lembro de, assim, minha impressão ali, né, acho que eu tava com... Coisa, né? 87, 2009, já perto dos meus 20 anos ali, eu lembro de ir numa festa, uma balada, né? E, assim, lembro de sentir como mudou o cheiro da coisa. O cheiro era outro, né? Nessas coisas. Era muito... E não estou dizendo que era melhor naquele momento, porque tinha um problema até de higiene nos lugares, que depois foi se acertando. Mas você via como, assim, mudou tudo. O ambiente foi mudando, né? Sim, mudou Eu bastante. acho interessante que até... Eu acho que a lei pegou... Porque você fala, por que a lei pegou? Porque ela foi bem trabalhada. Então, teve todo o processo... Primeiro, você tem que ter um político que compre a causa. No caso, o Serra era governador do estado, ele já tinha sido ministro e ele deu continuidade. Quando você fala por que a política no Brasil avançou tanto, tem 2 nomes que eu considero assim, sempre importante você estar citando. O professor Adib Jatene, quando foi ministro da Saúde, que tomou a primeira medida, e foi ele que criou a Lei 9294 de 96, criando esse ambiente. Foi a primeira sinalização. Foi a primeira vez que as pessoas que tinham um ambiente, embora tecnicamente houvesse a contaminação, mas foi a primeira sinalização de que o tabagismo passivo existia evidência de doença e que aquilo incomodava. Que foi a lei que criou a plaquinha aqui pode, aqui não pode. Embora a fumaça atravessasse, mas aquilo mudou o entendimento das pessoas sobre o fumo passivo. Opa, isso aqui faz mal. Opa, eu não quero respirar isso. E aí o comportamento da sociedade foi melhorando. E o Serra, na sequência, como ministro da Saúde, deu andamento a isso, porque é uma coisa muito técnica e simples. Se você pegar o quanto se arrecada e o quanto se gasta com doença, uma pessoa minimamente inteligente vai saber que isso não é uma boa escolha. Então, foi uma medida, do ponto de vista técnico, bem fundamentada. Cigarro é doença, é morte, é precocidade. Ele era ministro da Saúde, tinha que gerir o ministério com recursos, então ele foi muito perspicaz em entender que cigarro tinha que ser banido, entre aspas, assim, da face da terra, mas de uma maneira progressiva, evolutiva, respeitando o caminhar da sociedade como, vamos dizer assim, transformadora. A sociedade que compra uma política pública. E aí que entra, eu acho que foi bastante interessante, teve as fases da audiência, que nós fomos, a CT estava lá, eu como médica, outros colegas médicos, o Drauzio também foi, né? Sim, foi. Todo mundo tinha a bancada da defesa, mas assim, politicamente a gente estava sustentada. Porque o governador era uma situação que ele queria, sim, e aí ele montou a sua estrutura, a infraestrutura política para aprovação da lei. Mas aí veio a coisa que eu considero mais importante. A gente teve a ideia, porque muitos dados vinham de literatura internacional. Foi quando eu tive a ideia de fazer a pesquisa mensurando o monóxido de carbono antes da lei, em fumantes e não fumantes que trabalhavam na hospitalidade, e 3 meses após a lei. E também dosamos o monóxido do ambiente. Então, o monóxido é um marcador um marcador da poluição do cigarro, tá, né? bom. Pode ser também por combustão do forno, então uma série de outros confundidores, né? Mas, em geral, é o parâmetro mais objetivo de poluição, além de nicotina, que pode ser dada, mas a gente escolheu o monóxido e mediu o monóxido, tirava esse viés. Aqui tem forno, então não vamos medir nesse local, nessa pizzaria, com esse forno aqui não dá. Mas na balada não tem nada soltando fumaça, a não ser o cigarro. Então, e aí eu treinei os técnicos da vigilância sanitária. A doutora Maria Cristina Megide comprou essa ideia de fazer a pesquisa. O governo do estado financiou, o secretário de saúde financiou os equipamentos que vieram da Inglaterra. Nós, a toque de caixa, fizemos o protocolo, treinamos as pessoas. E isso foi legal porque a imprensa acompanhava. Então, eu ia dosar. Foram mais de 700 estabelecimentos visitados na cidade de São Paulo. Estabelecimento desde a periferia até o barzinho lá que fica na favela, né? Que o pessoal toma chopp, joga o bilhar, toma as pingas. Até grandes, Vila Madalena. Todas as regiões foram visitadas. E a imprensa acompanhava. Então, o pessoal ia de coletinho, dosava o monóxido do ambiente. E 3 meses depois, nós voltamos. E também a gente usou a CETESB, que é minha parceira até do estudo anterior, através do professor Mário Albanese, já falecido, né? Mas é um grande lutador aí dessa política pública, e a gente dosou os lugares para mostrar que porque aí falaram assim, não, mas o monóxido variou por causa da temperatura, por causa das condições ambientais. Não. Na época, desde que a CETESB pediu para os carros terem catalisadores na cidade de São Paulo,
o maior poluente da cidade não é o monóxido de carbono, é o dióxido de enxofre, o ozônio, outros poluentes. O monóxido não era mais. Então, quando você tinha monóxido dentro do ambiente, era de cigarro. Entendi. E aí, quando a gente publicou esse trabalho, a Tânia, minha aluna, fez a tese avaliando o impacto de redução de mortalidade. Então, o Brasil construiu uma política pública baseado em informações robustas, locais. Nacionais. E o que a gente está fazendo agora com o cigarro eletrônico, até tem a parceria da ACT também, que ela se dispôs, eu falei, eu preciso de 400, 500 testes para dosar nicotina e nicotinina em usuários de cigarro eletrônico. Eu já tinha feito um trabalho preliminar com nicotina na urina, de pessoas que nos procuravam, usuários de eletrônico. Aí eu quase caí da cadeira, quando eu vi que a quantidade de nicotina que essa turma tinha, nunca nem tendo fumado cigarro, era mais de quem fumava 20 cigarros. Falei, opa! Então agora a gente resolveu ir em loco, visitar. E a Vigilância Sanitária é parceira de novo. Está coletando dados na hospitalidade, pode ser esse bar, restaurante, festa, balada, feira. Já foram até no, como chama, Lollapalooza, no rodeio lá em Ribeirão Preto, exatamente para que as pessoas tenham conhecimento do que é isso, porque é isso que transforma. É quando a pessoa pensa, analisa, ela pensa por si só. Ela tem os argumentos para ter esse raciocínio. Eu acho que isso é a grande questão de qualquer política pública, é a racionalidade da situação, né, Mônica? Nesse sentido, foi acompanhando, né? As taxas de tabagismo foram caindo, seguiram a queda, né, Mônica? Sim, teve uma queda significativa, tanto que o Vigitel mostrava, né, em 2010, logo depois ali da aprovação da lei, né, 20% de fumantes em São Paulo, e em 2023, agora que é o último Vigitel, está em 10,3%. Então, é uma redução significativa ao longo do tempo, né? E eu só queria lembrar, voltando nesse tempo também, que teve um trabalho anterior, né? Porque a lei não surge do nada, né? Eu acho que tem histórico do Serra, que já tinha, né? Eu acho que uma compreensão da importância desse tema, mas também é importante dizer que em São Paulo começou um movimento anterior. Em 2007 foi criado um comitê estadual para adoção de medidas antifumo, de medidas de ambientes livres de tabaco. Então, era o chamado CEPALT, que a gente dizia, né? Em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado, e tínhamos universidades, tínhamos, a CT estava presente, outras organizações estavam presentes nesse comitê, discutindo como que a gente poderia implementar medidas em São Paulo que viessem a culminar, por exemplo, na adoção de uma lei que proibisse o fumo em ambientes fechados, onde a fumaça não se dispersa. E aí se criou, não sei se você chegou a conhecer isso, mas um selo, que era o selo de ambientes livres de tabaco. Então, não tinha lei ainda, mas era uma forma de promover voluntariamente a adoção dessa medida por empresas, por exemplo. Sim. E foi uma medida que foi proposta ao Serra, ele topou, então ele lançou o selo. Durante 2 anos a gente fez entrega de mais de 100 selos a empresas que se candidatavam e passaram a querer adotar isso voluntariamente. Isso foi bom porque já se criou uma circulação na mídia, inclusive, né, sobre essas informações, já teve uma mobilização do setor, né, os próprios profissionais de saúde também mais conscientes, enfim, teve toda uma mobilização ali, e até que a gente começou a ver também as experiências internacionais de adotarem leis de proibição do fumo em áreas fechadas com sucesso. E aí, então, batalhamos muito, eu me lembro, para ter uma reunião direta com o governador para poder falar sobre isso. E durante muito tempo, né, a gente aguardou essa reunião, até que em julho de 2008, nós conseguimos essa reunião com o José Serra, numa brecha de agenda dele, e falamos, estaria na hora de o senhor propor uma lei tal como aqui já tinha em outros países e tal. E ele aceitou. E um mês depois que nós estivemos lá, ele propôs a lei antifumo de São Paulo. E aí, sim, veio todo esse percurso. Então, né? Eu acho que todos nós, a Jaque também acompanhou esse período e tudo, eu acho que foi um esforço coletivo, sabe? Que foi uma combinação de forças muito importante, que ajudou bastante, não só na proposta da lei, mas também depois, nesse acompanhamento, no treinamento de fiscais, ou seja, ela foi uma lei muito bem pensada,
e o tempo todo também comunicado junto à população, a mídia acompanhou muito disso, também mobilização de pessoas influentes, como era o Drauzio na época e tudo isso acho que colaborou para que a gente tivesse uma adesão muito grande, tanto das pessoas, inclusive os próprios fumantes, e dos estabelecimentos, né? O INCOR foi agraciado com o selo ouro, porque o INCOR foi o primeiro hospital no Brasil, em 1996, a ser ambiente livre da fumaça do cigarro. 1996. Coisa, né? O diretor executivo era o Dr. José Manuel, e ele encontrou muita resistência, porque muitos médicos, professores, fumavam, passava visita fumando. Eu me lembro como fosse hoje. Você encontrava nas enfermarias, tinha lá a cabeceira, lá o criado mudo, com cinzeiro, porque era permitido fumar. Então, foi uma política pública que o INCOR, porque eu entrei na campanha antifumo em 93 no INCOR, eu entrei porque o INCOR aceitou, o doutor Adib era o diretor do hospital na época, então foi uma coisa muito... uma sincronia muito boa de fatos e experiências bem-sucedidas. Eu bati na porta dele em 93, que eu caí com o tema tabagismo. Por que eu faço tabagismo? Eu sou cardiologista. Eu cuidava de colesterol, estava muito bem na minha área, até que alguém apontou o dedo para mim e falou, você... Aliás, apontou o dedo para mim, você vai cuidar do tema tabagismo. Não tinha ninguém que cuidasse disso. Aí eu descobri na biblioteca que tinha o Dia Mundial Sem Tabaco, escrevi uma cartinha para a doutora que inventou essa data, a doutora Cholar Traqué, que ela era diretora da OMS, da Tobacco Health, e aí ela passou a nos dar informações, mas eu pedi para o doutor Adib se eu podia fazer essa campanha. Então, essa foi o start na nossa instituição. E aí o doutor Zé Manuel, que era o diretor executivo, falou, não tem cabimento, teve aula, apresentação. A primeira campanha foi o hospital como um exemplo de ambiente livre da fumaça do cigarro. E colocava essas questões do paciente fumar, dos médicos fumarem, da enfermagem fumar, do mundo fumar, né? E como tinha que ser essa mudança de visão. Então, foi bem estratégico e a gente ganhou esse selo ouro aí. Foi o pontapé inicial. E aí você vê a dimensão da transformação, né? Exatamente. Quer dizer, o médico fumar no hospital, hoje é uma coisa assim, muito difícil de você aceitar, imaginar, né? E aí retorna para aquilo, né? Como era normalizado esse consumo. E o estranho era o outro, né? Na época, o estranho era não ter isso. Então, as pessoas tinham esse embate, né? Muito maluco imaginar essa mudança. assim. Mas o que eu acho que dá muita esperança, né? Para coisas que hoje a gente acha impossível mudar, mas que é possível mudar, né? Eu acho que é possível a gente transformar. Mas sempre eu acho que o que muda como eu falei, é o conhecimento, o fato, a veracidade da informação, a consistência, né? Que as pessoas percebem que, bom, isso aí tem sentido, isso é verdade. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Isso é quase que tá virando um lema do Ciência Suja, então eu acho que a gente tem que só tomar cuidado para não estar com esse viés. Mas para mim é muito isso, assim, eu acho que é como tem essa junção da informação, da pesquisa, mas com ela penetrando na sociedade, né? Sim. Como a sociedade é importante também nesse debate, né? Eles estarem juntos. Porque às vezes a gente coloca esses estudos, essas pesquisas que são excelentes, e a gente não se preocupa em divulgar, em trazer isso para as pessoas, em tentar gerar mudança. E quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo essas oportunidades. Eu acho que é um exemplo bom disso também, de como é importante a ciência estar junto da sociedade. Entender eu acho que existir essa ponte, então, né? Porque muitas vezes você tem ótimas pesquisas sendo realizadas, mas que às vezes não chegam ao conhecimento público. Então, mas você sabe acho que essa é uma ponte necessária, de pós-graduação. Quando eu fui incluída foi até a doutora Ludmila que me incluiu, você tem que ter um background, falou, não, vamos dar tempo para ela formar o background, ter alunos, porque tem que ter um começo, né? E, de fato, quando eu entrei no programa de pós-graduação, essa visão que eu tenho da ciência chegar ao público, para o público ser o transformador e o entendedor daquela política pública, ela ganhou força. Tanto é que a tese da Tânia, que foi o impacto da lei antifumo na redução de mortalidade, que foi publicado no trabalho numa revista de grande impacto, mostrando que houve redução de infartos, de AVC em não fumantes, inclusive, porque a maior parte das pessoas expostas eram não fumantes. Ela foi indicada como a melhor tese. Da USP, da faculdade, porque tinha essa coisa, o programa de pós-graduação de excelência, ele tem que chegar ao grande público. Então, essa pode-se dizer assim que a minha parte, a parte do tabagismo nessa questão, no nossa instituição, tem esse apelo de fazer algo que possa penetrar, de fato, no grande público, na população.
Pois é. Então, acho que essa é uma missão até. Legal. E bom, Jaqueline, você já falou, mas só para a gente arrematar aqui esse ponto, que é a questão do fumo passivo, né? Se você puder, assim, e é legal que você até falou, né? Eu até tinha esquecido de falar isso. Você é cardiologista, as pessoas olham e falam, pneumologista, pulmão. Não, tem muito mais do que isso, né? Se você puder falar isso sobre a ótica do fumo passivo e do que a gente sabe hoje sobre isso e do que se a gente tem algum embate ainda com a indústria diz algumas coisas ainda hoje sobre o fumo passivo. Não, o fumo passivo eu diria que mudou o tabagismo no mundo, foi a questão do fumo passivo. Na Assembleia da ONU de 1991, que é a 42ª Assembleia, que tinham 3 premissas. Uma delas era a proteção das pessoas à exposição involuntária à fumaça do cigarro. Então, o corpo de evidência é maciço. Por quê? Você tem a combustão, você tem a fumaça, que a gente chama fumaça lateral, e a fumaça que o indivíduo inalou e soltou. Então, aquilo tudo é contaminado porque tem inúmeras partículas, inúmeros poluentes, radicais livres, ozônio, dióxido de enxofre, uma série de coisas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre outras inúmeras substâncias. E depois o material particulato, partículas ultrafinas, menor que 0,1 micra, as menores de 2,5 e as 10 micrômetros, bem pequenininhas. A poluição externa, gente, são partículas maiores, tem menores também, mas a poluição interna é o cigarro e hoje as evidências do cigarro eletrônico. Tem um trabalho que é feito em tabacaria, que vende eletrônico. E aí o pessoal monitora a quantidade de partículas que tem. Então, ficaram assim, estarrecidos de ver que a quantidade de partículas também do cigarro eletrônico é extremamente elevada. Então, isso não é balela, porque você, ao inalar, isso entra no teu pulmão, nas partes mais profundas, e ganha corrente sanguínea, provoca uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, hoje, é o grande propulsor para você ter riscos de ter acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, mesmo não tendo a famosa placa de gordura. Hoje, a reação aguda, inflamatória, por isso que a gente está cada vez vendo com mais frequência pessoas jovens terem infarto e muitas vezes infarto fulminante. Pode observar que todo momento a grande imprensa, fulano morreu. Tem vários fatores, mas entre outros a poluição é um fator e essa questão que envolve o tabagismo eletrônico, que está em ascensão, que a gente espera agora com a Anvisa, com a ratificação da proibição da comercialização, toda uma campanha de esclarecimento como essa que a gente vai fazer através dessa pesquisa, possa mudar a cabeça das pessoas de entender que isso não é uma coisa segura para estar se consumindo. Eu pergunto, para que usar isso? Qual a vantagem do usuário? Nenhuma. Ele não ganha nada com isso, ele só perde. Saúde e dinheiro, entre outras coisas, né? E tem uma coisa do debate ser feito sob bases aceitáveis, né, Dr. Jaqueline? Porque, eu acho que isso, acho que aquilo. Ok, mas vamos achar em cima desse tipo de evidência, então, né? Porque basicamente, o que eu falo que é uma ciência suja o que fez os trabalhos com isso? Primeiro que muitos dos trabalhos, o que eles faziam? Eles pegavam criavam uma máquina que fumavam um eletrônico e fumavam um cigarro convencional. E analisava os componentes, basicamente comparando o que tinha no cigarro comum com o cigarro eletrônico. Só que o cigarro eletrônico, então viram, não tem monóxido de carbono, tem muito menos substâncias, nitrosaminas é menor, não sei o que lá. Essa comparação foi feita. E tiraram dali que isso era seguro. Foi isso que foi feito. E passaram a disseminar essa informação aos 4 ventos. Só que isso não é fundamento de verdade. Primeiro que são produtos diferentes. O que tem aqui no eletrônico que não tem no cigarro comum? Não foi visto. Já tem mais de 2.000 substâncias e novas substâncias. Até dessa interação. Primeiro com o sal de nicotina, que é uma outra novidade a partir de 2016, que era outro produto. De 2014 já ficou para trás o produto lá, que era usado em 2014. Não existe mais, ninguém mais nem usa. O produto, com o tempo, foi evoluindo. Mas o conceito da ciência que eles usaram, entre aspas, está no passado. Não foi atualizado, porque o atualizado é péssimo dessas novas substâncias. Então, quando você fala em ciência, que tipo de ciência? Então, a gente que é pesquisador, cientista, você vê validação, critério de elegibilidade, tudo isso é o fundamental para uma pesquisa. E ausência de conflito de interesses, né? Isso, mas quem financiou a pesquisa, exatamente. E a pergunta que se faz como é construído a pergunta, se você já tirou critérios que poderiam favorecer o seu produto preliminarmente. Então, quando se fala até da indústria, a gente tem essa expertise até da indústria farmacêutica mesmo, que faz muita pesquisa científica e ótimo porque a ciência evoluiu, mas sempre tem que ter a visão crítica, o olhar crítico daquela pesquisa. Sem dúvida. Né? De como foi feita. Tem critério de elegibilidade, se favorece esse remédio em contraposição ao outro.
estão em condições de igualdade, né? Então, isso é visto. Então, a ciência, quando você fala em ciência, ela tem que ter a robustez da idade, tipo de dado, por exemplo, impacto, que agora está mostrando, os impactos na sociedade do usuário. Quantidade que você vê de eventos relacionados ao uso desse produto é estarrecedor. E jovens, né? E jovens, pessoas jovens, desenvolvendo para quadros muito graves, né? Com tempo 18, 20 anos, 22. Então, como é que pode ser bom isso, gente? Não pode ser bom. Isso é um absurdo. E uma coisa que a gente vê é que, por exemplo, de novo, né? Quando você mencionou a questão da época dos cigarros light e tal, que transmitia um pouco a ideia de que fossem mais seguros e tudo mais. E agora que teve, né, a discussão na Anvisa, eu lembro que teve também alguns manifestantes que foram lá, né, na frente da Anvisa, pedir a liberação e tudo, e tinha uma faixa que dizia assim, libere o vape seguro, alguma coisa assim. Essa faixa, por si só, né, ela já é uma fake news, né, uma desinformação. Não existe vape seguro, né? Quer dizer, então, assim, isso... você vê de novo a exploração de uma coisa desse tipo, né? E nesses vídeos que foram veiculados até nessa reunião da Anvisa, você vê muitos usuários, né, que estão pedindo pela liberação, e me deixa surpreendida, porque muitos deles você vê que são iludidos, né? Que na verdade, assim, estão acreditando de fato que sejam produtos que você possa utilizar com menor risco, e pessoas que falam até, né? Passando a fumar isso, eu não sou mais dependente de nicotina, eu não sou mais fumante, e o que é um erro, né? Quer dizer, a doutora Jaqueline falou da questão dos sais de nicotina, é uma forma que você associa, né, a nicotina com o ácido benzoico, não é isso? E você faz daí, é uma nova forma de administrar a nicotina que leva a uma dependência muito mais rápida, muito mais intensa, com maiores riscos à saúde, e a pessoa acha que ela não está mais dependente. Então, isso é uma loucura. Acho que essa pesquisa que nós estamos fazendo em conjunto vai mostrar muito isso também, né? Quer dizer, o quanto de fato as pessoas estão consumindo de nicotina sem saber, né? E isso vai ser muito importante trazer à tona. Eu estava até anotando umas coisas aqui, gente, porque, de novo, eu vou insistir na coisa assim, o debate, né, sobre a regulamentação, ele deve ter, no mínimo, feito sob bases transparentes, isso, e o que não estava acontecendo. Então, por exemplo, se usa muito essa lógica da redução de danos. Isso. E quando a evidência vai ver, ela não é exatamente assim, né? Você vê que, na verdade, o que tem acontecido é que muitos jovens que não estavam com interesse em cigarro agora estão voltando, né? Então, tem esse lado que não se olha, por exemplo. Tem o uso dual que se olha pouco, né? A pessoa que vai, parte ou usa os dois, ou que usa mesmo, começa com o vape e depois passa para o cigarro. Esse tipo de taxa, esses são dados que ficam meio escondidos, às vezes justamente para falar, não, mas precisa regulamentar, porque não sei o quê, e porque já todo mundo consegue. Eu acho que esse é um ponto interessante, de novo, para colocar, e eu lembro muito de conversa que a gente teve com a Estela Bialos, por causa dessa parceria com a CT. A Estela Bialos, gente, é uma pesquisadora brasileira que está fora do Brasil, e ela trabalha na Universidade da Carolina do Sul, Califórnia. Da Universidade da Califórnia, que é onde estão documentos secretos ali, eram secretos da indústria do tabaco, e ela mostra muito isso. Ela fala assim, olha, gente, é possível em cidade grande você achar os vapes, por exemplo, os DEFs, enfim, os dispositivos eletrônicos para fumar. Mas em centros menores é um pouco mais complicado. Na medida que você regulamenta, é importante olhar que vai ter um impacto. A rede de distribuição é muito maior, né? Então, assim, esse tipo de debate, eu acho que ele precisa trazer esse tipo de informação. Isso. Essas informações precisam estar sendo colocadas à baila. E eu acho que a Lei de Fumo fez isso, né? Com sucesso. Falou, olha, é importante vocês entenderem que por trás dessa lei tem isto. Né? Até porque quando se falava, por exemplo, isso que você disse, né? Que vai trazer um caos econômico, né? Quer dizer, a gente pôde ver que, primeiro, em países que tinham sido adotadas essas medidas, não aconteceu por causa do caos econômico. Nós tivemos a oportunidade também de fazer, enquanto a lei estava sendo discutida, ainda não tinha sido aprovada, uma pesquisa onde a gente consultou essas dúvidas que surgiam por parte da sociedade ou de opositores da lei. Muitas vezes a gente, então vamos pesquisar isso, né? As pessoas traziam, mas então as pessoas vão desistir de irem a bar e restaurante. Aí nós fizemos uma pesquisa de opinião, onde o público disse que não ia deixar de frequentar, né? Então,
esse não era uma predisposição do público em dizer que iria deixar de frequentar caso fosse adotada uma lei como essa, né? Ou então, isso não vai funcionar no ambiente para jovens, né? Então a gente fez uma pesquisa voltada para jovens e viu que 88% dos jovens, 85% acho que era por cento, dos jovens também apoiavam a lei. Então você vai contrapondo esses argumentos para mostrar que essas dificuldades que aparecem no início, né, que são barreiras para você adotar uma medida como essa, na verdade elas não são muitas vezes umas barreiras legítimas quando você vai consultar de fato a população, né? E aí a gente encontrou tanto essa questão de que em outros países, né, não tinha acontecido essas perdas tão grandes econômicas como era alegado na época, quanto após a adoção da lei em São Paulo, 2 anos depois, eu me lembro, em 2012, saiu uma reportagem dizendo que o faturamento tinha crescido 15%. Então, isso eu acho que mostra, né? E uma das pessoas que até era um grande opositor da lei na época, depois, quando a gente foi celebrar, acho que os 10 anos da lei, ele veio a público reconhecendo que tinha sido uma boa lei e tudo mais. Mas você vê que, então é preciso, né, você buscar, de fato, todos esses elementos para poder esclarecer a população. Então, hoje a gente vê em relação ao cigarro eletrônico isso também. É uma alternativa para fumante e tudo mais. Mas quem está usando? A última pesquisa Vigitel mostra, a maior parte das pessoas que está consumindo, a Covitel também, que é uma outra pesquisa, são jovens, né? Não são... 60% nunca haviam fumado anteriormente. E é isso que você falou, eles estão iniciando com o vape. Então, não é isso, não é redução de danos, né? Ele está começando um novo... tabagismo aí, né? Sim, o tabagismo eletrônico. Exatamente. E outra coisa, eu queria aproveitar, eu sou especialista em cessação tabagista. Não faz o menor sentido. Essa política pública que a Inglaterra adotou é uma política estúpida. É estúpida. Eu queria até convidar o pessoal do Ministério da Saúde da Inglaterra a vir conhecer nosso protocolo de cessação. Aliás, o trabalho foi publicado, tá? Acesso gratuito, Tobacco Industry Disease, agora do mês de abril, o trabalho da minha aluna, que comprovou a nossa taxa de cessação num outro protocolo, com outros pacientes, no estudo randomizado, uma taxa de eficácia de 74% de cessação. E a cessação, assim, você usa a medicação por 3 meses e você interrompe a medicação. O paciente para de fumar. Com uma 74% de cessação em 12 semanas. Ao final de um ano, você vai para 60% de cessação. É muito alto. Não tem sentido você propor usar cigarro eletrônico, até porque as pessoas ficam viciadas. Não é que a pessoa fez a transição, deixou de usar o cigarro comum, passou o eletrônico e parou de usar o eletrônico. Não, ela não faz isso. Uma minoria muito pequena consegue se libertar do cigarro eletrônico. A maioria fica preso no cigarro eletrônico. E são as pessoas que nos procuram para tratar, porque a dependência é tão intensa quanto a outra. Eu diria até mais, porque como o produto não tem cheiro, não incomoda, a pessoa faz um uso até mais frequente do que ela usava o cigarro anteriormente, que tinha restrições. Então, eu trato pessoas, já tenho mais de 50 pacientes tratados. O tratamento é bom, funciona, mas eu pergunto, por que a pessoa vai começar a usar um produto se ela vai ter que parar de usar mais para frente e se tratar para conseguir se libertar? Não tem sentido, nenhum sentido. E é importante dizer, né, Jaqueline, só para quem não sabe, na Inglaterra você tem uma política de uso dos dispositivos eletrônicos para você tentar parar o tabagismo, e mesmo ali já está começando a ter resistência com essa ideia. Né? Com certeza, porque já se viu, então tem um trabalho até agora, foi publicado recente, colocar o cigarro eletrônico e vareniclina, que é o melhor medicamento. Só que eles não usam a nossa técnica, que é fumar restrito. Com a minha técnica, esse medicamento duplica a chance de sucesso. Então, você espera 30%, 40% só com essa medicação, que é a vareniclina, mas quando você usa a minha técnica, que é o fumar restrito, você duplica, vai para esses 74%, 77%, nos trabalhos que fumar a gente tem. Fumar restrito é o quê, doutora Jaqueline? Fumar restrito é você tem que se levantar, se retirar e fumar numa área isolada, olhando a parede. Fala, mas por que olhando a parede? Para prestar atenção. Porque senão o fumante com o cigarro na mão, pega o celular, se distrai, conversa com um, liga para outro, aí acabou. Já fumou mais do social da coisa. Social e comportamental condicional. Ele fuma porque ele tem uma dependência química, que nem vontade de ir no banheiro. Vai no banheiro e volta, entendeu? Entendi. É mais ou menos assim. Isso reduz o consumo. Reduz o consumo de 30% a 50% e até um percentual pequeno de pessoas é suficiente para fazê-los parar de fumar. Ao redor de 15% só usando a técnica. Sem medicamento. Sem medicamento, usando a técnica religiosamente consegue deixar de usar no período de 12 semanas. Mas claro que só de reduzir o consumo já é importante. Quando você usa um medicamento como vareniclina, a taxa de cessação em 12 semanas é mais de 70%. Sim, isso é uma festa. Mas voltando ao trabalho que foi publicado, comparou vareniclina com um cigarro eletrônico. Com 12 semanas foram avaliar o cigarro eletrônico. O que
o que eles fizeram? Quem deixou de usar o cigarro completamente? E os resultados foram equiparados, sendo que o do eletrônico, um percentual de pessoas que abandonaram o cigarro foi até maior que o vareniclina, porque, como eu falei, eles não usam a nossa técnica. Mas o que observaram? Em 6 meses, vareniclina tinha sido suspensa, que eles pararam de fumar e pararam de usar o remédio. O que aconteceu em 6 meses com o pessoal do eletrônico? 80% estava usando eletrônico ainda. Então, quer dizer, isso não é tratamento, isso é substituição de uma forma de fumar por outra, o que é pior. Ainda vestida com algo que fala, esse aqui você pode. Então, o indivíduo entra na zona de conforto, fala, já que esse aqui eu posso, eu vou ficar consumindo. Quando, de fato, você está tirando o benefício que esse comprovado da cessação, que é reduzir risco de vida, aumentar a perspectiva de saúde, de viver melhor, com certeza é vencer a dependência à nicotina, não importa se é do comum ou do eletrônico. Eu acho que tem um adendo aqui só para não deixar de fazer, né, doutora, que é parar de fumar não é moleza às vezes e é importante buscar ajuda, né? Sem porque dúvida, aí você vai ter esse apoio. sem dúvida. Porque a pessoa que está ali, se não tem esse apoio, às vezes ela pode acabar, não, eu vou tentar esse cigarro eletrônico aqui porque eu não sei o que fazer, porque está meio perdida. Não. Mas quando ela tem um apoio, ela tem muito mais chance de conseguir parar. Não ganhar peso, que é outra coisa também que assusta os fumantes, principalmente, eu vou ganhar muitos quilos. Se realmente ter conta própria, a chance de ganho de peso, ela existe, mas fumar um troço tão ruim que mesmo que a pessoa ganhe peso, o risco de mortalidade dela baixa. É engraçado isso. Mesmo que tem vários trabalhos que mostram isso. Mesmo ganhando peso, é melhor, é muito importante parar de fumar. E quando você trata o indivíduo, primeiro, ele para de fumar sem sofrer. Ele não ganha peso. Tem gente até que quer emagrecer, emagrece, porque vem a mudança total da vida, né? Os aspectos que tem que ser abordado num indivíduo que é dependente de nicotina, você tem um aspecto emocional muito evidente. Quase metade dos pacientes têm distúrbio associado, ou seja, o cigarro é, entre aspas, remédio. Ele usa porque ele é ansioso, porque ele é deprimido, faz a vida dele andar. E aí, como é que você vai fazer ele parar de fumar sem você abordar esses aspectos? Por isso que a gente tem uma taxa de sucesso tão elevada, e é elevada no sentido de confortável, as pessoas param de fumar de boa, estou falando sério, não é porque eu trato, não, estou falando o que os pacientes falam. Mas acho que é importante também destacar que a gente tem o tratamento disponível, né? No SUS no Brasil. Claro. Porque esse é um aspecto importante, né? Claro que a gente reconhece que a dependência é intensa, pode ser muito difícil às vezes parar mesmo por conta própria, né? Algumas pessoas conseguem depois de várias tentativas e tal, mas muitas pessoas vão precisar de ajuda. Sem dúvida. E é importante destacar que o Brasil tem esse tratamento disponível. Né? Então, diferente talvez de outros lugares que não tenham essa opção e etc., aqui existe, né? Com métodos reconhecidos e tudo. Então, não faz sentido realmente você utilizar um produto do qual se sabia pouco, né? E agora que se sabe mais, se sabe de todos os riscos associados e tudo mais, quando você tem métodos que são reconhecidos para o tratamento do tabagismo, né? Disponíveis até no sistema público de saúde. Vira o maço de cigarro, tem um 0800, a pessoa te informa qual o lugar próximo que você pode acessar esse... É muito bom mesmo, acho que é uma coisa muito importante. Mas, gente, eu não queria deixar só da gente parar, a gente não deixar de falar desse momento atual de tentar mexer com a opinião pública via imprensa, né? Que a gente tem visto a indústria do tabaco fazer. Eu tenho a impressão, não tenho nenhum dado aqui, gente, mas assim, me parece que teve um boom disso, com novas tentativas de colocar anúncio, publicidade, material pago, co-brand, enfim, os mais variados formatos de você trabalhar a imprensa como uma forma de relações públicas. E você estava me falando, né, Jaqueline, de um caso que virou até meio escândalo envolvendo o Medscape. Exatamente. Né? Eu, como médica, a gente sempre está em atualização. Sou cardiologista, então tem o Medscape na área de cardiologia com assuntos temáticos como fala, de atualização médica. E o Medscape é um site para profissionais de saúde. Para médicos, você assina e você recebe... Então, vem perguntas, vai falar sobre um tema, vem perguntas, testando seu conhecimento e fazendo uma revisão daquilo. E veio uma de tabagismo, que eu nunca tinha visto, isso faz uns 2 meses. Eu comecei a responder, eu vi claramente que aquilo vinha com a roupagem, né? de política de redução de danos. Falar, qual a opção para você tratar um indivíduo que fuma? Aí tinha lá cigarro eletrônico, não tinha vareniclina, não tinha nada. Eu falei, opa! E aí eu terminei de fazer, já indignada, foram acho que 5 perguntas. Eu acabei de responder, no final estava dizendo que aquilo era financiado pela Philip Morris. Aí eu achei aquilo, falei, não, educação médica continuada, eu tinha julgamento crítico porque eu sou especialista, mas a maior parte dos meus colegas médicos não tem conhecimento. E aquilo era o veículo de orientação onde estava incutido a ideia da indústria, não é a ideia médica.
Não é um consenso médico. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, agora teve até como chama a Mônica, que teve lá, que a gente teve... que é a Convenção Quadro no Mundo ratificou que cigarro eletrônico não é tratamento do tabagismo. Pelo amor de Deus, o corpo de evidência é robusto, né? E aí, eu fiquei indignada. Como eu faço parte da World Heart Federation, eu respondi para o Medscape, eu falei, isso é um absurdo. Mandei um e-mail, printei a tela, respondi para eles que aquilo é um absurdo. Recebi uma resposta que minha informação ia ser considerada, mas eu falei, não, isso aqui é muito grave. Aí eu mandei para os meus colegas, que são 10 pessoas do mundo inteiro, da World Heart Federation, e o meu amigo da Filipinas, o Yu, que também tem um background, uma formação excepcional, ele disparou para o pessoal dos Estados Unidos. Aí os Stanton Glantz, todo mundo começou a ver e entrava no site para ver o conteúdo que estava lá. E era isso, um conteúdo patrocinado pela indústria, para que quem não tem conhecimento, não tem uma análise crítica disso, dessa ciência, entre aspas, possa ser iludido. Contaminado com a ideia. E aí, então, o que aconteceu? Isso tomou um corpo tão grande que agora, semana passada, a Medscape rompeu esse acordo comercial, até falou o valor, que eu esqueci as cifras agora, porque é um escândalo na medicina. Como é que a ciência pode estar contaminada por um conflito de interesse dessa natureza e formando opinião de inúmeros médicos? Então, isso assim criou, para o Medscape deve ter sido um constrangimento enorme, mas eles tomaram a decisão correta, né? Tivemos um problema, esse aqui, reconheceram, mas realmente foi um escândalo, pode-se dizer assim, do ponto de vista acadêmico, científico, para uma empresa que faz como fala, o conhecimento, espalha o conhecimento médico baseado nas melhores evidências, e não foi. E eu complementaria dizendo que a gente também observou, como você mencionou, a imprensa em geral, né, também, a gente observou, sim, um aumento de produção dos conteúdos patrocinados, né, pela indústria. Então, o que acontece? A indústria ela não pode fazer a publicidade dos produtos, mas, então, ela encontrou uma via que publicar conteúdos patrocinados, né? Então, pelo que eu sei, assim, existem vários veículos, né, que tem um departamento comercial que então vende espaços de alguma maneira. Só que isso às vezes não é necessariamente claro para o leitor, né, que aquele conteúdo não é produzido pelo próprio veículo, né, ou pelo jornalista em si. Então, isso a gente observou um aumento muito grande. Teve até uma reportagem sobre isso, né, uma matéria que foi feita tanto no Brasil quanto internacionalmente, mostrando que esse tipo de estratégia estava sendo bastante explorado pela indústria. Aqui no Brasil foi avaliado, inclusive, que isso aumentou justamente em momentos-chave em que a Anvisa entrava com o tema. Por exemplo, teve um momento na Anvisa que foi a apresentação de um relatório técnico sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Era esperado que aquilo fosse apresentado, sei lá, no segundo semestre. Então, naquele período, aumentavam as publicações de conteúdo patrocinado, por exemplo. Agora, esse ano a mesma coisa, estava para entrar em pauta, né, a questão da discussão final da Anvisa sobre o tema, aumentou a publicação dos conteúdos patrocinados sobre esse tema. E não só a publicação de conteúdos, mas também a promoção de lives, webinar, né, com supostos especialistas e etc., trazendo todo esse viés do interesse da indústria, que, através dos recursos financeiros, acabava financiando todos esses espaços, né? Então, isso também foi trazido a público, mas a gente vê que isso permanece, né? Ainda assim, quando a gente teve a decisão da Anvisa, a gente viu claramente veículos que tinham feito essa parceria comercial com a indústria do tabaco, publicando críticas à decisão da Anvisa. Acho que o Brasil tem um histórico, né, de ter conseguido reduzir, né, o consumo de tabaco e a ponto do cigarro já não ser mais atraente para o público jovem. Né? Quer dizer, então, isso foi uma grande conquista. A maior concentração de fumantes de cigarro convencional é entre adultos, né? E o que está acontecendo em relação ao eletrônico é o contrário, né? Ele tem uma alta atratividade entre jovens. Então, aí está o risco da formação de uma nova geração de fumantes. Né? E por isso, eu acho que se a gente continua com o movimento de regulação intensa do cigarro convencional, como vinha acontecendo, né, da gente ter diversas medidas sendo adotadas e tal, a gente ia chegar num índice que é
considerado um índice extremamente importante, né, que é abaixo dos 5%, o Brasil, dentro do seu plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, ele tem um objetivo de chegar em torno de 6% em 2030, só com estas medidas, sem precisar do eletrônico. Então, é preciso levar em conta todo esse contexto para que a gente avalie a situação, né? Então, eu acho que agora a gente está vendo, né, todos esses países também com problemas, e principalmente em relação ao consumo por jovens, né, que então aumentou drasticamente, mesmo que o objetivo da política era voltada para os já fumantes, isso não está acontecendo, isso não é um fato só do Brasil. Vê-se que a questão do comércio ilegal, né, que fala, mas aqui é só comércio ilegal. Bom, legalizar não vai acabar com o mercado ilegal, porque senão a gente não teria o mercado ilegal de cigarro convencional, que é legalizado há anos e continua tendo, né? Quer dizer, então é outra forma de combate ao mercado ilegal. E nesses países onde é permitida a venda, você também tem problema com o mercado ilegal. Então, se vê claramente que o combate ao mercado ilegal, ele precisa ser feito, ele é importantíssimo, mas não é via liberação de venda que você vai acabar com até porque você já imaginou, problema, né? O fiscal procurando, mas esse aqui tem o selo que é permitido vender ou não? Piada, né? Muito mais fácil quando a legislação é banir, baniu, acabou, não pode, acabou. Ponto final. Muito mais fácil, até para do ponto de fiscalização e legislação, você ficar procurando um rótulo, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. Isso não existe. Mas é fundamental que tenha, né? Eu acho que agora a conscientização, porque acho que a gente tem que reconhecer, assim, que os jovens acabaram embarcando um pouco nessa mesmo, né? Quer dizer, não só no Brasil, mas com essa questão do mundo mesmo. E que é fundamental que as pessoas sejam mais esclarecidas, né? Porque também não dá, eu acho que, assim, a gente teve aí toda uma experiência, né? Mostrando que a gente tem razões suficientes para manter essa proibição, mas a gente precisa alertar a população de uma maneira mais contínua, mais profunda. Quer dizer, precisam existir mais medidas, sejam do governo, seja da sociedade, no sentido de esclarecer os riscos. E eu acho que toda vez que esse tema vem para o debate, é bom nesse sentido, né? Quando teve aí a decisão da Anvisa, foi bom pelo menos nesse ponto, né? Você tem os opositores que vão criticar, mas você tem a oportunidade também de mais gente saber do que está se discutindo, por que está sendo adotada essa medida e não outra. Então, acho que isso é fundamental que aconteça agora no Brasil. Perfeito. E, gente, só para a gente arrematar aqui, então, se vocês pudessem falar brevemente como é que a gente está com a política de controle atual. Tá legal? Precisa melhorar, né? Porque a gente estava falando, a gente estava ali falando da lei de fumo e a gente vem para cá. Como é que está isso hoje, Mônica? Olha, em relação, a gente falou bastante dos dispositivos eletrônicos, né, que então acho que precisa melhorar nessa parte, né, da questão de conscientização do público, a questão de fiscalização, então novas medidas precisam ser adotadas nesse sentido. A proibição dos aditivos, por exemplo, né, que são o uso desses sabores, né, que são altamente atrativos para jovens, facilitam a iniciação, e a Anvisa também tem uma norma proibindo isso, mas que foi judicializada pela indústria do tabaco, até hoje não foi implementado, né, então isso foi aprovado em 2012, a gente está em 2024 e ainda não tem essa proibição acontecendo na prática, então é importante que se evolua nisso. E uma das coisas que a gente tem discutido muito recentemente é a questão também de aumento de preços impostos, né? Inclusive agora, através da reforma tributária que foi recentemente aprovada, né? A gente defende não só que o tabaco esteja, como foi incluído, né, dentro dos produtos do imposto seletivo, mas que ele possa ter um ajuste na política tributária, porque a gente tem o mesmo preço do cigarro, preço mínimo, sem ajuste desde 2016. Continua nos R$5 e não teve nenhum ajuste também de imposto. E a gente sabe que a política tributária ela tem um impacto enorme, que é o impacto no bolso, né? Quer dizer, quanto mais caro, menos acessível, né? Especialmente para o jovem, quanto mais barato, mais acessível ele se torna. E a gente está sem nenhum reajuste nessa política tributária desde 2016. Nada justifica isso, né? Porque a gente tem reajuste de tudo no Brasil. Não é possível que de um produto como o cigarro você não tenha nenhum ajuste financeiro. Então, acho que esse é um ponto que precisa certamente evoluir, junto com outros, né? Mas eu citei aí alguns que a gente já sabe que certamente são mais urgentes. Não, e teve até semana passada, foi um escândalo também, né? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal participando de eventos. Um evento em Londres, e o patrocinador é a British American Tobacco, que é uma das maiores produtoras de tabaco do mundo. Isso é um conflito de interesse evidente. Espero que esses ministros se levantem a mão e disseram que não podem julgar isso por
Está impedido, né? Por estar impedido. Né? Uma coisa ética, né? Moral, né? Eu acho que eu fechando do meu lado, essa parte do olhar crítico eu acho muito importante. Lembra que eu fui fazer uma reportagem sobre o consumo de cigarros eletrônicos, acho que coisa de 2 anos atrás, para uma rádio norte-americana. E você vai lá, você encontra realmente a pessoa que estava ali vendendo dentro de um standzinho. E eu achei muito curioso como a mesma pessoa que estava ali vendendo para mim um dispositivo eletrônico estava na época de máscaras. Então estava o pessoal usando máscaras e tal, e ela sem máscara. Eu falei, olha, mas você não usa máscara? Não, essa coisa de Covid é balela. E assim, tudo bem, um caso, mas para mim é sintomático de como uma desinformação pode puxar outra desinformação, pode puxar outra. Sim, então a gente precisa ter um olhar crítico para esse tipo de coisa, porque isso vai ser bom como um todo para nossa avaliação de, por exemplo, de olhar a ciência, incluir uma ciência, né? Poder até criticar a ciência, como você falou, né? A gente poder ver o que é boa ciência e o que não é. E aqui eu retomo, você falou disso, me fez lembrar do caso recente também, que foi divulgado, de uma nova iniciativa da Folha de São Paulo com uma parceria com a Philip Morris para realizar a checagem de notícias. Isso foi muito criticado, né? E tem que ser mesmo, porque eu acho que não dá para você pegar uma empresa que tem tantos conflitos de interesse, que já tem um histórico, né, de ter veiculado tantas mentiras, desinformação, obstrução, né, da chegada da informação ao público ao longo de tantos anos, e você aceitar o patrocínio de uma empresa como essa para fazer checagem de notícias, por exemplo. Isso é um absurdo. Eu acho que a Folha de São Paulo, ela é respeitada, ela tem ótimos profissionais, ótimas produções, mas nesse aspecto eu acho que deveria rever o patrocínio, assim como a Medscape fez. Exatamente. Né? Que sirva de exemplo eu acho que a Medscape. Todos os veículos de imprensa têm que ter um pouco essa noção, né? Eu acho que assim, é muito difícil você poder manter, né? Eu acho que a credibilidade, se você tem uma associação com esse tipo de indústria que tem todo esse histórico, né, de mentiras e de distorções em termos de informações sobre o produto e sobre as consequências dele para a sociedade. Porque a gente vive em tempos de greenwashing, mas esse é quase que um ethical washing também, né? Querer apagar esse tipo de coisa. Exatamente. Mas legal. Bom, Mônica, super obrigado por estar aqui hoje. Obrigada, Theo. Acho que é sempre muito boa essa conversa, né? Acho que é uma oportunidade da gente trazer temas aí que acho que trazem dúvidas às vezes para as pessoas, e a gente fica à disposição sempre para trazer mais informação e trocar ideias aqui. Doutora Jaqueline, obrigado também, viu, por vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar com a Mônica, e foi excelente o podcast. Que bom, gente. Bom, pessoal, antes de fechar, eu queria reforçar umas coisas para vocês, vou até pegar aqui minha colinha do computador para não me embananar, mas o Ciência Suja, ele faz parte da Rádio Guarda-Chuva. A gente é um grupo de podcasts jornalísticos independentes, né? E hoje eu queria falar um pouco para você de um outro podcast que é o Cirandeiras. Ele tá com uma temporada nova chamada Ritmos Latinos no Ar. E assim, no primeiro episódio, o tema é a cueca, que é uma manifestação cultural chilena que tem sido usada também na resistência e na denúncia durante os períodos políticos autoritários no Chile. E lá as jornalistas Joana Soares e Raquel Baster, elas são guiadas nessa reportagem pelo coletivo Kalila Lila, que é um expoente feminista da cueca chilena, que é composto por 6 mulheres. E essas artistas, elas não estão tocando só instrumentos, gente. Elas cantam, elas atuam e elas também encarnam personagens que refletem a vida cotidiana dessas mulheres. Em 2024, a Kalila Lila celebra uma década como grupo representativo dessa nova geração de cantoras da cultura popular chilena. E desculpa de novo aqui se eu errei alguma coisa no espanhol, viu, gente? E eu também, assim, queria começar aqui com a nossa ficha técnica, avisando que agora a gente tem um grupo no WhatsApp também, gente. Então, é só você procurar pela gente no seu WhatsApp ali, vai em comunidade, você vai encontrar a gente vai deixar ali as notícias, os bastidores, enfim, os novos episódios que forem pro ar, é só ir lá, você vai ficar de olho no que está acontecendo. Bom, de novo, reforçando que esse episódio aqui tem o apoio, tem a parceria da ACT. Muito obrigado, viu, por isso, gente. E também nós temos o apoio do ano todo do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. A gente gravou esse episódio no estúdio Picles, aqui em São Paulo. Esse episódio foi apresentado e produzido por mim, que sou o Theo Rupreste, e também fazem parte da nossa equipe de produção a Carolina Marcelino, a Cloé Pinheiro, o Pedro Belo, Felipe Barbosa, que é o responsável pela edição desse episódio, junto com o apoio também do estúdio Picles. E a gente tem também a Mirella Lemos, que cuida da nossa comunidade, das nossas redes sociais. Bom,
todos os nossos episódios de MesaCast, os episódios narrativos e das temporadas regulares, eles estão disponíveis nos tocadores e também no YouTube, tá, gente? E a gente também tem lá no nosso site, né? Lá você pode conferir, inclusive, o nosso programa de financiamento coletivo. Você é muito importante para manter a gente, não é a indústria do tabaco. Então é importante a gente ter esse apoio de vocês, tá bom? E, gente, só para fechar, semana que vem a gente estreia a nossa temporada regular com reportagens que estão incríveis em diferentes lugares do Brasil. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. NAV Reportagens.